Artigo 790, inciso 5, na tela. São sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Fraude à execução ocorre quando o devedor insolvente aliena onerosa ou gratuitamente bens no curso de um processo judicial, seja ele de conhecimento ou de execução. A fraude à execução é reputada, no artigo 774 do Código de Processo Civil, ato atentatório à dignidade da justiça. E percebam, o que caracteriza a fraude à execução? É tão somente a alienação de bens no curso de um processo de execução? Resposta: não. O que caracteriza a fraude à execução, primeiro, é a alienação de bens que estão no patrimônio de um devedor insolvente. O que é devedor insolvente? É aquele em que as dívidas superam o seu patrimônio conhecido. Então, por exemplo, João da Silva tem um patrimônio conhecido de R$1 milhão, mas deve R$1,5 milhão, R$2 milhões. Devedor insolvente. Então, observem que a mera alienação não caracteriza, ainda que no curso de um processo de execução, a fraude à execução. E mais, ainda que a alienação tenha ocorrido antes da fase de execução, ainda na fase de conhecimento, pode ser que a alienação caracterize fraude à execução. Então, em síntese, o que você precisa saber é o que está no conceito que foi mostrado para você agora há pouco e que eu coloco na tela ao lado. Note que a alienação, para ser caracterizada fraudulenta em relação à execução, pode ocorrer no curso do processo de conhecimento ou no curso do processo de execução, desde que o alienante seja um devedor insolvente. Na doutrina, há um posicionamento de quem defende que o reconhecimento da fraude à execução independe de pronunciamento judicial, desde que seja inequívoca. O próprio oficial de justiça poderia arrestar ou penhorar bens alienados em fraude à execução. É um posicionamento temerário, mas é o posicionamento, por exemplo, de Flávio Augusto Monteiro de Barros. Na tela. Há quem defenda o posicionamento segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução independe de pronunciamento judicial. O oficial de justiça poderia, sem maiores formalidades, desde que constatada de forma inequívoca a fraude, penhorar ou arrestar o bem alienado fraudulentamente. O bem alienado em fraude à execução, independentemente desse posicionamento aqui, com ou sem pronunciamento judicial, vai representar uma agressão a um patrimônio de uma terceira pessoa, que não integra a relação jurídico-processual de execução. Então, por exemplo, João da Silva executa Maria. Maria é devedora insolvente, aliena um automóvel a José. Então percebam, o João da Silva poderá indicar esse automóvel que pertencia ao patrimônio de Maria, que foi alienado no curso da ação de execução, que se hoje é de propriedade do José. O José é um estranho, alheio à execução. O Código de Processo Civil, em homenagem ao princípio do contraditório da ampla defesa como corolário do devido processo legal, determina a intimação do terceiro, que poderá, dentro do prazo de 15 dias, contados da formalização da penhora, opor embargos de terceiro. Na tela. O terceiro adquirente poderá ingressar com embargos de terceiros no prazo de 15 dias, eis que o bem fora apreendido por ordem judicial. Vamos estudar ainda este semestre as defesas do executado, como embargos
a execução, embargos de terceiro que não é executado, exceção ou objeção de pré-executividade. Quando se trata de fraude à execução, entra em cena a má-fé do devedor e a má-fé do terceiro adquirente. Em regra, a má-fé do devedor ela é evidente, uma vez que ele conhece o seu estado de insolvência. Porém, em se tratando do terceiro adquirente, pode-se presumir a sua má-fé? Na tela. A presunção de fraude à execução referente à alienação de bens do devedor insolvente é absoluta ou relativa? Então percebam, a resposta a essa pergunta é em relação ao terceiro adquirente. Porque o devedor, conforme já disse, ele tem plena consciência de seu estado de insolvência. Logo, em relação ao devedor, pode-se presumir de modo absoluto de que a alienação foi fraudulenta. Mas isso tem consequências em relação ao terceiro adquirente. Na tela. É absoluta quando a alienação onerosa ocorrer após a averbação premonitória da execução ou após o registro do arresto ou da penhora no registro do bem alienado. É absoluta também quando a alienação for gratuita. Então percebam, quando que haverá uma presunção absoluta de fraude à execução em relação à alienação de bens do patrimônio do devedor para o terceiro adquirente? Primeira hipótese é quando esse bem alienado for um bem sujeito a registro e à margem desse registro estiver alguma anotação, alguma informação referente a essa ação de execução. A exemplo da averbação premonitória do artigo 828, que nós estudamos na primeira aula, a exemplo do arresto executivo e da penhora. Então, por exemplo, se o José adquiriu de Maria um determinado veículo e lá no Detran constava, lá no registro de licenciamento, que havia uma execução contra esse devedor, a Maria, ele não poderá alegar desconhecimento. A má-fé aqui ela é presumida. E a segunda hipótese em que a má-fé será presumida é quando a alienação ocorrer de forma gratuita. Então, por exemplo, a Maria não vendeu o veículo para o José. Ela doou. É uma alienação gratuita. Nessa hipótese, a lei presume de modo absoluto a fraude à execução. Agora, pode ocorrer de o bem alienado não estar sujeito a registro, como, por exemplo, obras de arte, joias, pedras e metais preciosos, etc. Bens não sujeitos a registro, porém alienados em fraude à execução. Como o adquirente poderá, nessa hipótese, se opor à execução se eventualmente esses bens forem objetos de constrição judicial, a exemplo da penhora? A questão se impõe pelo seguinte: se o bem não é sujeito à penhora, pelo menos a princípio, não tinha como o terceiro adquirente acautelar-se contra futura execução. Porém, o Código de Processo Civil e a jurisprudência do STJ tem uma resposta a essa indagação. Se o adquirente comprovar, por exemplo, que foi diligente e no domicílio do executado, que é o alienante, o terceiro adquirente solicitou certidões negativas da Receita Federal, da Receita Estadual, da Justiça do Trabalho, no distribuidor civil da Justiça Estadual, Federal, Trabalhista, poderá ficar comprovada a sua boa-fé. Na tela. A presunção de má-fé do adquirente poderá ser elidida, ou seja, suprimida, se ficar comprovado que este, o terceiro adquirente, manteve todas as cautelas possíveis, exibindo certidões
no domicílio do executado insolvente. Veja o exemplo. Se o executado tem domicílio em Salvador e tem processo de execução em trâmite no Rio de Janeiro, não há que se falar em má-fé. Vamos imaginar que o Natanael vendeu uma coleção de joias para o Fabrício. O Fabrício, portanto, é o terceiro adquirente. O Natanael tem domicílio em Salvador. E essa alienação ocorreu no município do Rio de Janeiro. Então, Fabrício, o terceiro adquirente, tem domicílio no Rio de Janeiro e comprou essas joias no Rio de Janeiro. E desconhecia, portanto, o fato de que Natanael tem domicílio no município de Salvador. Fabrício foi diligente, solicitou todas as certidões possíveis no Rio de Janeiro e em todas elas apareceu o nada consta. Natanael nada devia para o fisco federal, estadual, municipal. Nada devia na Justiça do Trabalho, nada devia no Rio de Janeiro. Posteriormente, Fabrício é surpreendido com a penhora dessas joias. É claro que o exemplo aqui é de laboratório. Dificilmente o exequente teria conhecimento da existência dessas joias. Mas vamos imaginar que tivesse. Vamos imaginar que são pessoas idôneas. O Fabrício, o Natanael e o exequente envolvido no processo. O exequente, a Isabela Ohana, tinha conhecimento antes da ação de execução contra o Natanael da existência dessas joias. Ajuiza a ação de execução por quantia certa contra Natanael em Salvador. E toma conhecimento de que as joias foram alienadas para um terceiro. Inclusive, o Natanael indica para quem e onde estão as joias, no município do Rio de Janeiro. Isabela Ohana entra em contato com Fabrício, que informa o endereço. Isabela Ohana, por meio do seu advogado, peticiona nos autos da execução em trâmite na comarca de Salvador que sejam penhoradas essas joias por carta precatória na comarca do Rio de Janeiro. Percebam, nessa hipótese, o Fabrício poderá opor embargo de terceiros e alegar boa-fé? Resposta: perfeitamente, porque nessa hipótese, os bens penhorados não estão sujeitos a registro. Seria impossível, por exemplo, que o terceiro adquirente, no caso Fabrício, tomasse conhecimento por meio da averbação premonitória, do registro do arresto ou de eventual penhora sobre esse bem que foi objeto de alienação. Nessa hipótese, a jurisprudência e a doutrina entende que será possível que não seja configurada a fraude à execução em razão do desconhecimento por parte do terceiro. Nessa hipótese, ainda que caracterizada a fraude à execução, o bem objeto da constrição não poderá ser retirado do patrimônio do terceiro adquirente, em razão da comprovação da sua boa-fé. Qual é a distinção entre fraude à execução e fraude contra credores? No próximo bloco. Até lá.